Voltei! Bora! Vamos continuar aqui em processo organizacional com a terceira função, lembrando que no processo organizacional a gente não tem uma sequência, simplesmente uma sequência, tá? Eu estou dizendo primeira, segunda e terceira para você realmente se organizar aí. Mas lembrando que não existe uma ordem porque elas são interrelacionadas, né? Há uma relação entre elas. Então, primeira função, planejamento, segunda, organização, terceira, direção, que é o que a gente vai começar a falar agora. A função direção, ela vai se referir às pessoas e aos relacionamentos interpessoais, ok? Então, as outras funções, todas elas são impessoais, elas pensam no todo, já a direção não. A direção, ela é orientada para as pessoas. Então, ela é mais pessoal mesmo. Então pode ser que tenha um grupo motivado, um grupo desmotivado, e eu vou tratar esses grupos de forma diferente. Esse tratamento, essa preocupação diferenciada com as pessoas dentro da organização, porque a gente tem que lembrar que as pessoas são seres humanos, têm sentimentos, têm emoções, têm vontades, desejos, anseios, medos, e isso precisa ser considerado. Um bom gestor se preocupa com todas essas características. Então a função direção, ela vem para preencher esse espaço dentro da organização. Então a direção, ela faz as pessoas executarem suas funções. Coloco aquelas pessoas que têm uma aptidão melhor para executar determinada atividade e vou levando ela para que ela possa executar aquilo da forma adequada. Quem define onde as pessoas vão ficar é a função organização. Na direção, a gente faz com que as pessoas executem aquela função, motivando, liderando, comunicando, treinando, tá bom? Então, direção alinha os esforços para um propósito comum. Já que todo mundo está alocado na minha empresa, agora eu preciso fazer com que todos os esforços fiquem alinhados para que a gente consiga alcançar o objetivo estabelecido lá no planejamento, tá? A direção, ela conduz as pessoas a executarem suas funções e está relacionada a assuntos como comunicação, motivação, liderança e orientação de pessoas, tá? Então a função direção, lembrando mais uma vez, ela é a única função pessoal. Se preocupa com as pessoas. Não é que as outras não se preocupam com as pessoas, se preocupam também. Só que a visão das demais é mais impessoal, sem distinguir uma área da outra no sentido mais da motivação, da liderança, não. Não se preocupa com isso. Quem se preocupa com motivação, liderança, comunicação é a função de dirigir ou direção, tá bom? Muito bem, aqui é mais tranquilo, direção, agora vamos para controle. Mas antes de ir para controle, deixa eu só recapitular uma coisa com você. Se a gente quer definir algo para ser alcançado lá no futuro, quem vai fazer isso é o planejamento. Depois que a gente define o objetivo e a forma como eu vou alcançá-lo, eu tenho um plano. E esse plano precisa ser executado. Para executar aquele plano, a gente precisa colocar os recursos nos seus lugares certos. Que função é essa de colocar o recurso no lugar certo? Organização. Depois que esses recursos eles estão alocados no lugar certo, agora a gente precisa fazer com que essas pessoas usem esses recursos da forma adequada, fazendo com que elas executem as suas funções da forma como a organização precisa para alcançar o seu propósito comum. Isso é direção. Olha que lindo, administração é isso. É muito bom. É muito bom. Então vamos lá. Depois que eu planejei e executei, agora eu preciso controlar. Controle, a função controle, ela tem uma dupla responsabilidade. Então, sempre você vai associar o controle a duas características, que são duas responsabilidades. Não necessariamente precisa ser as duas para você marcar controle na hora da sua prova, tá? Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que controle tem dupla responsabilidade. Ele faz o quê? Ele monitora as atividades e o desempenho das pessoas e da organização e, quando for necessário, vai corrigir os desvios. Então, a ferramenta ou a função controle serve justamente para a gente identificar o que está sendo executado e verificar se realmente o que está sendo executado foi o que eu planejei. Se
foi o que eu planejei, eu posso seguir aquele caminho até chegar no meu resultado, mas às vezes acontece algum erro e eu preciso fazer a correção. Então, aquele que verifica, monitora, corrige é a função controle. Então, se eu estou executando e verifiquei que tem alguma coisa errada e eu preciso ajustar, vai chegar uma hora que eu vou fazer tanto ajuste que o meu resultado vai ser alcançado. É igual na sua prova. Quando você faz prova de concurso, você tem lá uma meta lá. Vamos imaginar aqui. Você tem 10 questões de administração e você quer acertar as 10 questões. Aí você começa a estudar administração uma semana antes da prova, porque é quase assim, pessoal. Uma semana antes da prova. E você vai lá e acerta 2 questões das 10. Só que você queria acertar as 10. Poxa, mas em uma semana? Então você vai corrigir algo que você fez. Vou começar a estudar com mais antecedência. E aí você identificou que acertar 10 seria algo muito, uma meta muito audaciosa para o início, você diminuiu, colocou 8, eu quero acertar 8. E aí você começou a estudar com antecedência, chegou na hora da prova, você acertou 9. Quer dizer, você acertou mais do que aquilo que você queria. Muito bem. Quando você faz essa comparação do que você executou, o 9, com o que você queria, que é o 8, você conseguiu superar as suas expectativas. Você vai deixar de corrigir alguma coisa? Não. Você vai continuar corrigindo até você tomar posse no seu concurso. Quer dizer, você pode acertar 10, então você pode continuar estudando, você pode padronizar ações que você já acertou e corrigir pequenos desvios para que você fique o mais próximo possível de gabaritar as questões. Então, isso é o controle. Então você planeja, define o plano, executa e o controle verifica se o executado realmente é o planejado. E vai chegar numa frase que ela é muito importante para a sua prova, ela é uma frase forte, mas é uma frase que você precisa ter cuidado para você não errar em prova. Veja bem, o controle visa assegurar que as atividades executadas estejam de acordo com o que foi planejado. O controle é uma função que garante, que assegura que o planejado um dia será alcançado, porque o controle ele vai ajustando até você chegar lá, assim como vai ser no dia que você vai me chamar para sua posse, tá bom? Então, você vai chegar lá porque você está controlando constantemente. Palavras-chave para você marcar controle: padronizar, medir, corrigir, desempenho e qualidade. Nós podemos colocar fiscalizar, monitorar, também são palavras-chave relacionadas a controle, lembrando que a dupla responsabilidade é monitorar atividades de desempenho e corrigir os desvios quando eles existirem. Como o controle corrige, ele é a ferramenta ou a função que evita desperdícios e erros. Então, à medida que você comete um erro, você ajusta para não cometê-lo mais. Consequentemente, você desperdiça menos recursos, insumos, tempos, assim que você vai fazendo os ajustes, tá? O controle, ele não só corrige, ele também previne erros. Então você pode prevenir problemas, né? Então para você não ir fazer uma prova para testar, para ver como é que você tá, você pode fazer um simulado. Essa é uma ação preventiva. Então você pode fazer ação preventiva, ação corretiva e, se deu certo, você pode agir de forma a padronizar aquele comportamento, tá? As organizações, elas têm essas características. E aí, uma outra questão também muito importante na função controle é que o controle dentro dele tem outras funções. É isso mesmo. Então nós temos o processo de controle. E aí, para não confundir sua cabeça, fica calma, presta atenção aqui. Olha só, o processo organizacional ele é formado por 4 funções, não é? Planejar, organizar, dirigir e controlar? Muito bem. Eles são interrelacionados. Então, a existência de gera consequência, né, em outras que vierem aí a ser executadas. Muito bem. Agora que você tem isso em mente, pensa que quando você estiver executando uma das funções, você tem que saber o que você vai executar realmente dentro dela. Porque você viu que no planejar é definir o objetivo e como alcançar. Então não é só uma coisa, tem mais coisas que são executadas. Então, eu posso pegar uma função dessa e olhar num microscópio, sabe? E decompor ela, verificar ela com um pouco mais de profundidade, um pouco mais a fundo. E é isso que eu vou fazer aqui agora.
E as bancas adoram perguntar quais são as etapas do controle ou o processo controle. Essa característica dessa função, quando a gente tira ela do processo e analisa ela de forma particular, a gente está dizendo que ela é uma função iterativa, tá? Quer dizer, dentro de um processo maior, eu posso retirar uma função e ainda dividir em outras etapas. Então nós temos aqui, ó, o processo controle tem 4 etapas. Primeiro, o estabelecimento do padrão. Depois, o monitoramento do desempenho. Terceiro, comparo o que eu monitorei de desempenho com o que eu padronizei e vou verificar se tem algum erro. E aí eu tomo a ação corretiva. Veja, padronizar, monitorar, comparar, agir de forma corretiva. Então são essas 4 funções aqui que formam o controle, etapas, o processo de controle, todas as formas são aceitas em prova. Mas veja, eu tinha dado um exemplo para vocês sobre a resolução das provas, a resolução das questões de administração nas provas. Então, se você definiu como padrão acertar 8, mas quando você monitorou o seu desempenho você acertou 9, quando você comparar o que foi executado com o que você queria, você vai conseguir tomar decisões para agir de forma corretiva. Se você tinha marcado 10, o meu padrão é alcançar 10 questões, e quando você executou, você verificou que só acertou 2, você compara o acerto com o que você queria e toma decisões para agir de forma corretiva. Então isso também é muito cobrado em prova, muito explorado pelas bancas, toma cuidado. Então o processo de controle são 4 etapas: padronização, monitoramento do desempenho, comparação do que foi identificado no desempenho com o padronizado e, por fim, a ação corretiva, que pode ser também ação de padronização, ação preventiva, não importa, tá bom? Beleza? Planejamento, organização, direção e controle. Sua vida não é mais a mesma que antes. Tamo junto, com sangue nos olhos. Até a posse.